Olá, sou professora de Química, meu nome é Miriam e vamos discutir hoje a equação de Kirchhoff. A equação de Kirchhoff nos fornece importante contribuição para determinar as variações de entalpia das reações em temperaturas diferentes. A lei de Kirchhoff sintetiza muito bem a relação que existe entre entalpia, capacidade calorífica e temperatura. Em uma outra oportunidade, discutimos como que a entalpia se relaciona com a temperatura, com a dependência com a capacidade calorífica. Reações exotérmicas podem ser mais ou menos exotérmicas com aumento de temperatura. Reações endotérmicas podem ser mais ou menos endotérmicas com aumento de temperatura. Como determinar isso? Como calcular a variação da entalpia de uma reação em temperaturas diferentes, aplicando a equação de Kirchhoff. Em outro vídeo, definimos que a capacidade calorífica molar, a pressão constante, é a razão entre a variação de entalpia, o calor transferido, a pressão constante, a quantidade em mol e a variação de temperatura. Então, a variação de entalpia para um processo ela é igual à capacidade calorífica molar, a pressão constante, vezes a quantidade em mol de substância, vezes a variação de temperatura. Então, considere que eu tenha uma reação que ocorre a 298 Kelvin. Vamos supor que eu tenha a reação de combustão do etanol a 298 Kelvin. Eu poderia representar esta reação através da equação em que o etanol, vou considerar líquido mesmo, reage com oxigênio, vou considerar a combustão completa, produzindo gás carbônico e ainda produzindo água no estado líquido. Essa reação, a 298 Kelvin, ela tem uma variação de entalpia de menos 1.368 kJ por mol. Será que se passarmos para 75 graus Celsius, de 25 graus Celsius para 75 graus Celsius, ela liberará mais calor ou menos calor? Será que esse aquecimento tornará essa reação mais exotérmica ou menos exotérmica? Tudo pode acontecer. Isso vai depender das capacidades caloríficas do etanol, do oxigênio, do gás carbônico e da água. Então, um aumento de 25 graus Celsius para 75 graus Celsius provocou um incremento nas entalpias de todas essas substâncias, reagentes e produtos. Em umas pode ter causado maior incremento e outras menor incremento. Isso tudo depende da capacidade calorífica molar dessas substâncias. Então, como calcular o quanto que aumenta na entalpia de uma substância, considerando um aumento de temperatura? Eu posso dizer que o quanto que aumenta na entalpia de uma substância é um produto da capacidade calorífica pela variação da temperatura. Então, ocorreu aqui, na reação de combustão do etanol, ocorreu o aumento da entalpia do etanol, do oxigênio, do gás carbônico e da água. O aumento da entalpia de cada substância é o produto da capacidade calorífica e a variação de temperatura. Então, Kirchhoff elaborou uma equação matemática que relaciona as variações de entalpia em temperaturas diferentes. Mas, para definirmos a equação de Kirchhoff para uma dada reação do tipo A reage com B, produz C e D,
em que ΔH1 é a variação de entalpia na temperatura 1 e ΔH2 é a variação de entalpia numa temperatura T2, e considerando que T2 é maior do que T1, posso falar que a variação de entalpia na temperatura 2 ela é igual à variação de entalpia na temperatura 1, mais o quê? Veja, para cada substância houve um incremento de entalpia por esse aquecimento, que é igual ao produto da capacidade calorífica vezes a temperatura, mas vezes a variação de temperatura. Isso para cada substância. Então fica igual a variação da capacidade calorífica, o quê? Molar, reagentes, produtos menos reagentes, vezes o quê? A diferença de temperatura, ΔT, T2 menos T1. Então, eu posso dizer que ΔCpM vai ser igual ao quê? Ao somatório das capacidades caloríficas molares dos produtos, menos ao somatório das capacidades caloríficas molares, a pressão constante, estou definindo a entalpia, dos reagentes. Isso é a variação para a reação da capacidade calorífica. Então, isso que é ΔCp. Então, essa equação que é conhecida como equação de Kirchhoff. Essa equação permite que eu calcule a variação de temperatura para uma dada reação química em qualquer temperatura. Em geral, os valores definidos são de variação de entalpia padrão. Mas as reações das indústrias podem ocorrer em temperaturas diferentes do estado padrão termodinâmico. Daí a grande utilidade da equação de Kirchhoff. Repetindo, a variação de entalpia numa temperatura mais elevada é igual à variação de entalpia numa temperatura mais baixa, mais a diferença entre as capacidades caloríficas vezes ΔT. Voltando aqui para o caso da queima do etanol, da combustão completa do etanol, em que a variação de entalpia de combustão a 298 Kelvin é igual a menos 1.368, quanto que seria a variação de entalpia para essa reação numa temperatura mais elevada? Então, eu diria que a variação de entalpia numa temperatura mais elevada, que eu vou chamar de o quê? 2, é igual à variação de entalpia numa temperatura mais baixa, mais a variação da capacidade calorífica molar, vezes T2 menos T1. Portanto, a variação de entalpia a 75 graus, vou chamar essa temperatura de T1 e essa temperatura de T2. É igual a menos 1.368 kJ, mais a variação da capacidade calorífica, produto menos reagente. Então, na verdade, eu posso dizer que vai ser o quê? Veja, 2 vezes a capacidade calorífica do gás carbônico, que é 37,11, mais 3 vezes a capacidade calorífica da água, que é igual a 75,3, menos a capacidade calorífica do etanol, que é 111,5, mais, veja, 3 vezes a capacidade calorífica
do oxigênio, que é 29,4, mas isso vezes 10 a menos 3. Por quê? Esse valor está sendo dado em quilojoule. E o da capacidade calorífica em joule, eu vou colocar vezes 10 elevado a menos 3 para converter esse valor em joule. E ainda vezes o quê? T2 menos T1 vai ser 348 menos 298. Portanto, a variação de entalpia agora, numa temperatura mais elevada, é menos 1.363 quilojoule por mol. Observe que o aumento de temperatura tornou essa reação menos exotérmica. Isso quer dizer que os produtos, na verdade, o aumento de temperatura promoveu liberar menos calor. Quer dizer que a capacidade calorífica dos produtos é menor do que a capacidade calorífica dos reagentes. Portanto, a equação de Kirchhoff é de extrema importância para a termoquímica, porque permite calcular variação de entalpia de uma reação química em qualquer temperatura, desde que o intervalo de temperatura não seja muito grande. Então, com isso, terminamos o estudo da primeira lei da termodinâmica correspondente ao módulo X1.